Sustentabilidade é o uso racional dos recursos naturais sem comprometer a capacidade das gerações futuras. É conciliar crescimento econômico, social e a preservação do meio ambiente. Com base nesse tripé, se cada um fizer sua parte e usar os recursos naturais conscientemente, é possível garantir qualidade de vida. São ações simples, como deixar de usar garrafas e copos plásticos, que podem fazer a diferença. Você sabia que um copo como esse leva mais de 250 anos para se decompor na natureza e que a maioria não é reciclada? E para se produzir um copo de 300 ml, são necessários 3 litros de água. E você sabe o que o Tribunal de Contas da União tem a ver com tudo isso? Aqui valem as regras da Agenda Ambiental na Administração Pública, a A3P. Tudo é feito de forma consciente. O uso do papel, da água e da energia. Como órgão de controle externo, o TCU fiscaliza os gastos com dinheiro público, a redução de resíduos sólidos e a aquisição de produtos menos nocivos ao meio ambiente, dentre outras ações. Esse é o assunto desta edição do Eu Fiscalizo, que começa agora. O Brasil possui a maior reserva de água doce potável do planeta, 12% do total, mas 80% está concentrada na região amazônica, enquanto as regiões mais povoadas, como o Nordeste e Sudeste, sofrem dificuldade para garantir o abastecimento. A partir do segundo semestre de 2012, houve uma intensa redução de chuvas no Brasil. A estiagem trouxe graves consequências para o abastecimento público nas regiões mais afetadas. Na região Sudeste, o Sistema Cantareira de São Paulo, responsável pelo abastecimento de 9 milhões de pessoas, atingiu o volume morto, que é a reserva técnica de água imprópria para o consumo. Resultado: racionamento. E o que a gente verifica é que existem alguns problemas de gestão, porque o Brasil não é um país que tem uma escassez de recursos hídricos. Tem uma grande disponibilidade de recursos hídricos, mas a escassez advém de alguns problemas de gestão. Muitas vezes a questão do próprio uso da água, problemas de saneamento, problemas de lixões que não são adequadamente implementados, que acabam poluindo o lençol freático e gerando uma escassez de recursos hídricos. O semiárido nordestino enfrentou grandes períodos de seca em 2012 e 2013. Em 2014 choveu, mas abaixo da média. O nível dos reservatórios da região caiu de 67,7% em maio de 2012 para 25,5% em março de 2014. Essas informações fazem parte de um levantamento pedido pelo TCU aos Ministérios do Meio Ambiente, Integração Nacional e a Agência Nacional de Águas, feito em 2015. O objetivo era traçar o retrato da crise hídrica no país. E num primeiro momento, se imaginava que a responsabilidade pelas ações de correção dessa falha, a responsabilidade cabesse muito mais aos Estados-membros. Mas, na verdade, o TCU detectou que a ação principal deveria ser da União. E por quê? Porque se trata de uma crise que perpassa o interesse de uma única unidade da federação. Ela atinge várias unidades da federação. No diagnóstico foram apontadas também as principais causas e efeitos dessa crise. O nível de poluição dos mananciais, gestão deficiente de reservatórios, o uso inadequado do solo, a seca extrema, a gestão deficiente da demanda, concentração elevada de atividades econômicas, baixa eficiência no uso, aumento do acesso ao abastecimento, além da infraestrutura hídrica insuficiente e grande concentração populacional nas regiões metropolitanas. E tudo isso se reflete em todo o país. Aqui no Centro-Oeste não é diferente. A Companhia de Saneamento Ambiental do DF, CAESB, toma medidas para diminuir o consumo de água do reservatório do Descoberto, que está abaixo do nível técnico. Mas o tribunal continua no seu trabalho de fiscalização, até porque nós vemos que a crise hidrológica não acabou. Ela continua e eu acredito que é uma temática que vai requerer a atenção de todos na administração pública federal, estadual, distrital e municipal pelos próximos tempos.
E para conversar sobre esse assunto e outros temas relacionados à sustentabilidade, o TCU convidou Gustavo Souto Maior, especialista em gestão ambiental, e Pércio Barroso, coordenador do Núcleo Socioambiental do Senado. Muito obrigado por aceitarem o convite do TCU. Gustavo, a primeira pergunta vai para você. No Nordeste, em 2012, nós tivemos a pior seca dos últimos 100 anos na região. É possível prever esse tipo de evento? E como que a gente pode fazer para lidar com esse tipo de coisa antes que aconteça, para fazer uma gestão de risco e não uma gestão de crise? Bom, já que estamos aqui no Tribunal de Contas da União, eu vou relembrar aqui um trabalho que foi feito aqui pelo Tribunal de Contas há 15 anos atrás, em 2001. Foi uma auditoria operacional que o Tribunal fez em todos os sistemas de gestão de recursos hídricos no Brasil. E já naquela época, há 15 anos atrás, com base em informações da Agência Nacional de Águas, das Secretarias de Meio Ambiente de todos os estados, enfim, o Tribunal de Contas não inventou nada, apenas pegou as informações e processou-as. Ele chegou à conclusão que nós tínhamos, por exemplo, já 5 estados brasileiros em situação de estresse hídrico, entre eles o Distrito Federal. E o Distrito Federal, nós passamos aqui esse ano por uma situação muito dramática em relação ao abastecimento da água, com a probabilidade de ter um racionamento, quase tivemos, é uma situação bastante difícil em relação ao nível dos nossos reservatórios, que estão muito baixos ainda. É uma situação realmente muito preocupante. Nós tivemos já recentemente no estado de São Paulo uma situação bastante dramática em relação a isso, né, afetando inclusive a economia do estado, uma série de empresas que precisam desse recurso natural, que é a água, nos seus processos produtivos, já não tendo água lá, se afastando do estado, saindo do estado, indo para outros locais. E isso afetando, obviamente, o dia a dia da população, a saúde, enfim, a economia, tudo como um todo. O Gustavo lembrou agora da situação vivida pelo estado de São Paulo. E a expectativa é que as secas aumentem de intensidade, aumentem de duração e também que a demanda por água aumente 55% até 2050. Quer dizer, essa agenda dos recursos hídricos, do melhor cuidado com os recursos hídricos, é uma agenda que tem que ser implantada agora, a gente tem que tomar medidas agora sobre isso? Bom, na verdade, eu diria que essa agenda é uma agenda de ontem ou de anteontem, né? Agora nós estamos fazendo medidas para minimizar esse problema que é seríssimo, como disse o Gustavo. Entretanto, com mudanças climáticas, com a diminuição da disponibilização da água, nós temos que tomar medidas muito mais urgentes. O grande problema, né, o que me parece, nós temos que repensar seriamente a condição da agropecuária no Brasil. Isso é uma questão seríssima e muito pouco tratada, né? É claro que a agropecuária é um setor ainda hoje que traz muitos dividendos para o país, mas nós temos que repensar seriamente isso, né? Até que ponto é importante e até que ponto é necessário desmatar o Cerrado e a Amazônia cada vez mais para plantio e para criação de gado, né? Se planta soja, por exemplo, extensivamente no Brasil, até que ponto essa monocultura de soja traz um efetivo benefício para o país? No próximo bloco, a gente vai mostrar como está a política de conservação da biodiversidade na América Latina e também como são tratados os nossos resíduos sólidos. Em 2012 e 2013, foi realizada uma auditoria coordenada internacional nas áreas protegidas da América Latina, sob coordenação do TCU e da Controladoria Geral da República do Paraguai. O objetivo, analisar as ações governamentais pela implementação de políticas de conservação da biodiversidade. Vamos entender o que foi feito e o que foi apurado. A biodiversidade é a riqueza e variabilidade de organismos vivos de todas as origens. Fazem parte plantas, animais, micro-organismos e por aí vai. Quanto mais uma região for biodiversa, mais saudável ela é. Aí vem a necessidade de implantar políticas ambientais para proteger essas áreas. Entre 2003 e 2008,
O Brasil foi responsável pela criação de 74% das áreas protegidas em todo o mundo. Mas, sem fiscalização, a natureza continua correndo perigo. Por isso, o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da República do Paraguai coordenaram 12 entidades de fiscalização superiores da América Latina para padronizar 1.120 áreas de preservação ambiental. O objetivo? Seguir a Meta 11 de Aichi, vinculada ao Plano Estratégico de Biodiversidade, que deve ser cumprido até 2020. Para realizar o trabalho, foi empregado o Índice de Avaliação da Implementação e da Gestão de Áreas Protegidas, o INDIMAPA. Desenvolvido pelo TCU, o mapa classifica as áreas de preservação em 3 níveis. Vermelho, que indica baixo nível de implementação das áreas protegidas, amarelo, médio e verde, alto nível de preservação. Isso ajuda a identificar fragilidades, oportunidades de melhoria e aperfeiçoamento na gestão. O tribunal, diante dessa meta que o Brasil foi signatário no âmbito da ONU, resolveu analisar a governança dessas áreas protegidas, para ver se elas foram criadas e se elas foram implementadas. Mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. Na América Latina, faltam serviços básicos em 52% das áreas protegidas e 22% não possuem sede administrativa. No Brasil, 68% das áreas protegidas estão na faixa média de implementação, enquanto 17% situam-se na faixa baixa e 15% apresentam alta implementação. Com base nesses dados, a equipe de fiscalização concluiu que é preciso um esforço reforçado do governo para alcançar a meta. E as conclusões que chegaram foram muito parecidas que o Brasil, que a maioria dos países criaram cerca de 17% de áreas protegidas, mas não estão efetivamente implementadas por conta desses problemas de governança. Esse trabalho é fundamental para a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas na Convenção sobre Diversidade Biológica da Organização das Nações Unidas. Entre 2003 e 2008, o Brasil criou 74% das unidades de conservação de todo o mundo. Isso quer dizer que a gente é vanguarda, a gente é referência nesse assunto? Nós temos os parques nacionais mais bonitos do mundo. Nós temos mais de 67 parques nacionais, a última estatística que eu tinha na cabeça são 67. São parques maravilhosos, lindíssimos, de Foz do Iguaçu, da Tijuca, de Brasília, o do Chapada dos Veadeiros, tem do Piauí lá que tem coisas rupestres, enfim, tem parque para todos os gostos e lindíssimos. Qual é a visitação desses parques nacionais no Brasil hoje em dia, comparada com a visitação nos parques nacionais americanos? É uma coisa triste. A gente não chega a ter 2 milhões, 3 milhões de visitantes por ano em todos os parques nacionais brasileiros, enquanto nos Estados Unidos os parques nacionais são visitados por mais de 200 milhões de pessoas. Por que isso acontece? É porque nossos parques não têm uma estrutura adequada para receber a visitação, não têm uma estrutura adequada para permitir que o cidadão se sinta bem naquele espaço e aprenda a se comportar na área de meio ambiente, aprenda a valorizar a questão ambiental. Pérez, a gente tem várias unidades de conservação, mas falta gestão, falta fiscalização, falta visitação. Falta também, então, a sociedade brasileira como um todo entender a prioridade da gestão dessas unidades de conservação? É uma questão do governo, é uma questão da sociedade, é uma questão de toda a população, de todas as áreas. Enquanto o Gustavo falava, eu estava pensando aqui em algumas situações específicas. Por exemplo, há poucos anos atrás, o IBAMA ele foi dividido. Tá? O IBAMA foi dividido e a partir daí se criou o Instituto Chico Mendes de Conservação Ambiental, o ICMBio. Por que o IBAMA foi dividido? Será que isso foi interessante efetivamente para a conservação ambiental? Se já existia um número muito reduzido, né, de servidores, de fiscais, com a divisão e a criação de um novo órgão, houve o aumento dessa fiscalização? Após 20 anos de discussões, foi aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Hoje, com o conceito de responsabilidade compartilhada, cada um, cidadãos, governo, setor privado e a sociedade como um todo, responde pela gestão ambientalmente adequada dos resíduos. Os catadores de matérias reutilizáveis e recicláveis têm papel fundamental na implementação dessa política.
Se tratados de forma incorreta, os resíduos sólidos podem causar sérios riscos e danos para o meio ambiente e para a saúde humana. Nesta empresa de coleta seletiva, 250 funcionários trabalham para separar e transformar o lixo em material reutilizável. Eles contam com a responsabilidade compartilhada para trabalhar de forma eficaz. A pessoa separando material reciclado em casa, separando papel, plástico, alumínio, colocando numa embalagem própria, colocando em sacos, esse material vai chegar aqui de melhor qualidade. A gente vai conseguir fazer um trabalho bem mais amplo, bem mais criterioso, e esse material vai para a indústria de uma forma que ele vai chegar a um produto final bem melhor. Dessa forma, somos todos responsáveis por minimizar a quantidade de resíduos sólidos que geramos. O Tribunal de Contas da União fiscaliza, sob a ótica da governança, a forma pela qual está institucionalizada e normatizada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS. Para isso, o TCU realizou entrevistas com gestores estaduais e distritais, representantes de organizações não governamentais e atores da sociedade civil. Tudo isso para colher diferentes pontos de vista sobre as políticas públicas e diagnosticar os principais aspectos e fragilidades dessa política. O tribunal constatou falhas no planejamento, avaliação, transparência e monitoramento das ações governamentais relacionadas aos resíduos sólidos. Além disso, foi detectado que aquelas metas previstas para o cumprimento do Plano Nacional, elas não foram atingidas. E não foram atingidas não só pela falta de recursos orçamentários, mas principalmente pela má gestão desse recurso. Digamos assim, pela ineficiência na gestão desse recurso. O TCU constatou problemas na sustentabilidade dos aterros sanitários e apontou indícios de que a maior parte dos recursos investidos na construção desses aterros acabaram abandonados ou mal operados, transformando-se em lixões. No período de 2007 a 2014, por exemplo, dos mais de 260 milhões de reais destinados aos aterros, a execução orçamentária foi de menos de 7 milhões, ou seja, 5% do orçamento. Destacou ainda a pesquisa realizada pelo IBGE, revelando que 67% dos municípios com até 50 mil habitantes não despejam o lixo de maneira adequada, contribuindo com o aumento dessas áreas. Pode não parecer, mas estamos a apenas 15 quilômetros do Palácio do Planalto. Com área de mais de 1.700.000 metros quadrados, o lixão da Estrutural é o maior da América Latina. Outro problema que pode desencadear dos resíduos sólidos é a preservação dos solos. Em 2014, na Conferência Aliança Global para os Solos, foi constatado que 33% do solo mundial sofre degradação de nível moderado a alto. Por isso, o TCU realizou auditoria para avaliar a governança dos solos no país. O TCU constatou que, apesar da legislação vigente sobre a ocupação e o uso do solo para a promoção da sustentabilidade, não há planejamento integrado e de longo prazo, limitando as políticas públicas para cuidar do nosso planeta. Pércio, agora falando sobre a gestão de resíduos sólidos. Cada cidadão, em média, gera aí 1 quilo de lixo por dia. E a gente tem no Distrito Federal, por exemplo, o maior lixão da América Latina. Se nada for feito, onde a gente vai parar? Bom, a gente vai parar na destruição do planeta. Eu acho que isso está chegando cada vez mais perto. Quer dizer, a destruição do planeta não é a destruição do planeta, é a destruição do próprio ser humano, né? Há muito se fala na desativação do lixão de Brasília, da Estrutural, da inauguração do aterro sanitário em Samambaia, mas passa mês, passa ano, né, e essa data não se concretiza. Quando é que nós vamos ter a inauguração do aterro sanitário e a desativação do lixão da Estrutural? Bom, Gustavo, ao mesmo tempo, mais um relatório do TCU aponta que pouco mais de 60% das cidades brasileiras com menos de 50 mil habitantes tratam o lixo de forma errada. Se Brasília não conseguiu cumprir o seu dever de casa, que era desativar, como o Pércio falou muito bem, o lixão da Estrutural, como é que a gente vai exigir que, por exemplo, uma pequena prefeitura aqui do entorno, lá do Valparaíso, essas pequenas cidadezinhas que não têm condições, não têm recursos, não tem gente, não tem nada, que o prefeito não sabe esse negócio de lixo, não quero saber, joga em qualquer lugar aí, faz um lixão ali e pronto. Ora, como é que a gente vai fazer com que essa legislação seja cumprida?
A gente volta daqui a pouco com bons exemplos e ações realizadas na esfera governamental. O bom exemplo deve vir de casa. O Tribunal de Contas da União tem desenvolvido uma política interna para reduzir o uso da água, do papel, da energia. Nesta reportagem, você vai ver como funciona o programa 10 Atitudes para um TCU mais sustentável e outros exemplos na esfera governamental do que deve ser feito para termos mais qualidade de vida também no trabalho. O artigo 225 da Constituição Federal garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É dever do poder público e da sociedade defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações. O Tribunal de Contas da União, considerando a necessidade de reduzir o impacto socioambiental e aumentar a qualidade de vida de quem frequenta o tribunal, lançou a campanha 10 Atitudes para um TCU mais sustentável. Foram 10 ações com vista para poupar energia, poupar água, poupar papel, uma série de ações que realmente tornou o TCU muito mais sustentável e um órgão bem mais econômico. Para isso, o tribunal trabalhou na economia de recursos, racionaliza o uso do ar-condicionado, incentiva o uso digital para reduzir o consumo de papel e também instalou 106 filtros. A economia, só em água, é de R$ 700 mil por ano. De 2012 a 2016, as resmas de papel também tiveram queda significativa. Em 2012, o gasto foi cerca de 10 mil. Já em 2016, o consumo foi pouco mais de 4 mil. O uso de garrafas de água também diminuiu. Em 2012, foram utilizadas mais de 1.300.000, número que reduziu para 400 mil no último ano. O tribunal também implementou o uso racional de impressão. Antes, haviam 470 impressoras em diversas salas. Hoje, esse número reduziu para 61, resultando na economia de 87% do impacto ambiental desse serviço. Esses objetivos, eles, na verdade, são grandes nortes para a política de sustentabilidade no contexto mundial. O tribunal, em consonância com essa política, ele segue na sua política de sustentabilidade uma aderência a esses padrões internacionais de sustentabilidade. Então, todas as nossas práticas estão calcadas nesse modelo e também no modelo nacional, que seria o equivalente, seria a Agenda A3P, a Agenda Ambiental da Administração Pública. O TCU, há cerca de 10 anos, vem desenvolvendo trabalhos esparsos em prol da sustentabilidade, tanto na sua área de gestão quanto na área de fiscalização. A partir de 2015, o TCU optou por estruturar todas essas ações na área de gestão em uma política e, de forma a tornar essas ações de sustentabilidade contínua ao longo dos anos, se propôs aí o Programa de Logística Sustentável, Programa Gestor de Logística Sustentável, que é o PLS. Criamos uma política, assim, alinhado com o que tem sido feito e recomendado aos outros órgãos públicos, nós criamos uma política de sustentabilidade no TCU, aprovado por meio de resolução. Em consequência disso, fizemos também a criação de um comitê de logística sustentável, que é coordenado pela nossa Secretaria-Geral Adjunta, mas tem a participação de membros de todo o tribunal. E criamos uma área específica no tribunal para cuidar da condução dessas atividades e políticas, que é o Núcleo Socioambiental vinculado à Secretaria-Geral Adjunta de Administração. Outro órgão exemplar em termos de sustentabilidade para a administração pública é o Superior Tribunal de Justiça. Além das medidas propostas pela Agenda Ambiental na administração pública para enfrentar graves questões ambientais e reduzir o consumo na administração pública, a A3P, o STJ também promove campanhas internas com os servidores sobre consumo consciente. O tribunal também tem pontos de coleta de materiais eletrônicos, óleo, coleta seletiva de lixo, que depois vai para a reciclagem. Porque nós entendemos que as compras públicas, né, antes da gente pensar na inserção do critério de sustentabilidade como especificação em si, o maior passo que você pode dar é um melhor planejamento. Né? Você realmente precisa daquilo?
você realmente precisa na quantidade que você vem adquirindo ao longo dos anos. E eu acho que esse é o grande problema da administração pública hoje, é você rever metodologias de trabalho, né? Porque a gente sempre fez assim durante muito tempo. Nós vimos aí na reportagem a preocupação do TCU, por exemplo, em incluir a questão ambiental em licitações, em reduzir o uso de papel, em reduzir o uso de copos plásticos, por exemplo. São medidas que devem ser implementadas em todo o setor público. Com certeza. O setor público ele é um grande indutor da sociedade, seja nas compras públicas, seja também como exemplo. Nós lembramos que quando se fala de poder legislativo federal, de executivo federal, judiciário federal, você tem um poder indutor muito grande para o legislativo, executivo, judiciário, no nível estadual e também no nível municipal. E isso gera um exemplo para toda a sociedade, até porque isso mostra para o mercado que se o poder público está mudando o padrão de consumo, o mercado tem que ser, as indústrias, as companhias, têm que mudar também o seu padrão de elaboração de materiais, de uso de materiais, de produção. Gustavo, o TCU diminuiu em 4 anos o número de impressoras de 471 para 61. E isso substituindo em boa parte os documentos impressos por documentos e meios digitais. É isso, o futuro é esse, a gente saber usar a tecnologia para viver em um mundo mais sustentável? Nós estamos vendo que essa questão ambiental, nesse rápido papo que nós estamos tendo aqui, é uma questão crucial para a sociedade. Então é de muito valor qualquer iniciativa do ponto de vista do poder público, das nossas instituições governamentais, no sentido de dar o exemplo, de mostrar para a sociedade que a gente tem que pôr essa questão ambiental como uma questão prioritária. O controle social é indispensável, então o apoio da população e da sociedade às ações do tribunal ele é imprescindível. A gente tem que fazer o que nosso controle externo exige de outras unidades, de outros jurisdicionados. Nós temos que dar o exemplo e estamos fazendo a nossa parte. A sustentabilidade é o zelo com o planeta. Por isso é preciso que todas as nações, todos os órgãos públicos e cada indivíduo mude a sua atitude. É o zelo com o lar. Assim como na sua casa, o governo precisa planejar os gastos de acordo com o que recebe. Mas como isso funciona? De onde vem o dinheiro que o governo tem para gastar? E quem controla essas despesas e verifica se o dinheiro foi bem aplicado? No próximo Eu Fiscalizo, falaremos sobre orçamento, execução de despesas e fiscalização. Até lá!